Olá, galera. Mais um vídeo corrigindo. Agora atividade 2, continuando na revisão, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Nessa atividade a gente reviu um pouquinho sobre a Revolução Francesa e período joanino. Então, quais as habilidades que a gente queria trabalhar nessa aula? Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e os seus desdobramentos na Europa e no mundo. Então, qual foi as consequências da Revolução Francesa para a Europa e, em consequência, para o mundo? O que a Revolução Francesa trouxe de consequência? O que ela gerou no mundo? A próxima habilidade. Caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da corte portuguesa, em 1808, até 1822 e seus desdobramentos para a história política brasileira. Então está aqui o conteúdo, Revolução Francesa e período joanino. Essa segunda habilidade aqui é para que você entendesse como que ficou a política, só para a gente lembrar como que ficou a política e a sociedade brasileira entre 1808 a... Eu vou colocar até 1820, que foi o que a gente trabalhou. Certo? Tá aqui o link do vídeo que foi usado para a gente estudar esse conteúdo. Não sei se esse aqui foi pelo Zoom ou foi videoaula. Tá aqui, depois a gente pode conferir. As perguntas. Quais os principais motivos, segundo o vídeo, para que ocorresse a Revolução Francesa? Que eu coloquei uma resposta. Deixa eu dar um zoom aqui. Um zoomzinho para ficar mais bom para vocês terem. Então, a França estava passando por uma grave crise social devido a alguns fatores. Primeiro, ela foi derrotada na Guerra de 7 Anos contra a Inglaterra. Essa foi uma guerra que aconteceu entre França e Inglaterra, que ocorreu no território americano, certo? E os franceses gastaram muito dinheiro com essa guerra. E aí a França acabou perdendo a guerra. E você sabe que os impostos, o dinheiro do Estado, esse dinheiro que o governo usava, vinha dos impostos que o terceiro Estado pagava, né? Então, o terceiro Estado financiou a guerra e a França perdeu. E isso gerou uma grave crise financeira. Segundo, ocorreram graves crises naturais, como aqui faltou um M, deixa eu colocar, como uma grande seca e uma grande enchente que comprometeu sua produção de alimentos. Então, a França experimentou duas catástrofes naturais quase que seguidas. Né? Em um ano ocorreu muita chuva e as enchentes prejudicaram a produção, né, dos alimentos. E depois ocorreu uma grande seca, uma grande estiagem, e a falta de chuva também comprometeu essa produção de alimentos. Então a França atravessou um momento de fome nessa época. Né? As pessoas passaram fome na França. E por último, a França estava em desvantagem em relação à indústria inglesa, haja vista que aquele país estava passando por um processo de revolução nessa área. Então, a Inglaterra estava modernizando sua produção industrial e estava ganhando muito dinheiro, e a França perdeu a concorrência, e isso fez com que também eles tivessem perdas financeiras. Então, a soma de todos esses fatores fez com que o governo convocasse a reunião dos Estados Gerais, né, os 3 estados, o primeiro, o segundo e o terceiro, para encontrarem uma solução para esse grave problema social que a França estava vivendo. E a solução apontada pelos Estados Gerais foi que o terceiro estado pagasse mais impostos, né? E o terceiro estado queria que o primeiro e o segundo pagassem impostos também. Então o terceiro estado não gostou disso, saiu da reunião e declarou revolução. E aí ocorre o processo de revolução que a gente viu aquele dia na revisão, que você estudou no ano passado. Questão 2. Questão 2 é aqui, ó. Explique o que foi o bloqueio continental. Olha aqui a minha resposta. Deixa eu dar um zoom. 16, 18. Vamos lá. O bloqueio continental foi um decreto realizado por Napoleão Bonaparte que impediu os países do continente europeu de estabelecer relações comerciais com a Inglaterra.
com o objetivo de enfraquecer aquele país e sua economia, a fim de posteriormente dominá-lo. Os países que desobedecessem ao decreto seriam invadidos pela França. A França então queria dominar a Inglaterra, mas a Inglaterra era muito forte, como a gente já viu. Então o Napoleão Bonaparte, isso já depois da Revolução Francesa, né, já no período napoleônico, como a gente viu no vídeo, o Napoleão Bonaparte ele resolveu criar um embargo econômico, um decreto impedindo que os países do continente europeu, como a gente pode ver aqui na imagem, fizessem comércio com a Inglaterra, que é esse conjunto de ilhas aqui, ó, o Reino Unido. Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. Esse risquinho vermelho aqui representa o bloqueio continental. Não significa que ele fez um muro, como a gente pode ver nesse site aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é só uma charge. Né? Tá aqui um cara do exército francês e um nobre inglês lá. Né? E o bloqueio foi ineficaz, inclusive. Porque o Napoleão ele queria enfraquecer a Inglaterra, né, com esse bloqueio. E não deu certo. Os países que desobedecessem seriam invadidos, né? Um desses países que desobedeceu foi Portugal, e você sabe o que aconteceu, segundo a videoaula, né? Então, note ó, que aqui a Revolução Francesa trouxe Napoleão ao poder, que vai decretar o bloqueio continental. Os países vão desobedecer, Portugal vai ser invadido pela França e a família real portuguesa foge para o Brasil. E isso vai desencadear o processo de independência no nosso país. Olha aqui a relação aqui da habilidade EF8, HI12. Ensino Fundamental 8, História 12. Olha aqui. Caracterizar a organização política. Não, é a 4 aqui de cima. Identificar e relacionar os processos de Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. Tá vendo que aqui a Revolução Francesa trouxe Napoleão ao poder, que decretou o bloqueio continental e que agora faz com que a família real portuguesa, devido Portugal ter desobedecido ao bloqueio, a família real portuguesa foge para o Brasil. Aí vem a pergunta 3 aqui para a gente partir para o final da correção. Quais as principais mudanças ocorridas no Brasil instituídas por Dom João VI? Então são essas aqui, ó. Dom João VI chegou e já abriu os portos às nações amigas, expliquei para vocês. Elevou o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Criou o Banco do Brasil e a imprensa régia. Não existia jornal no Brasil, não existia banco. O Banco do Brasil é o banco mais antigo do nosso país, ele é de 1808. Criou a abertura de Academia Real Militar, inaugurou a Biblioteca Nacional, a primeira, na época era escrita com TH, e entre outras coisas, né, que a gente podia citar aqui, mas ele também criou infraestrutura para o funcionamento da capital do Império no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não tinha esgoto, não tinha nada, era uma cidade bem detonada mesmo. Aí o Dom João VI foi e reformou a cidade. Quando o Dom João VI é obrigado a ir embora, deixa eu colocar aqui algumas imagens sobre a vinda da família real para cá, né? Aqui, ó, quando a família real está fugindo para cá, para o Brasil. Foi uma loucura. Imagina você, aquele tanto de nobre, aquele tanto de gente no porto lá de Lisboa, de um lado da cidade, e do outro lado da cidade o exército francês se aproximando. Nesse dia tinha chovido, isso aqui estava mó lamaçal. Aí essa galera embarcou nos navios e fugiu, né? Vazou fora, fugiu para o Brasil. Cerca de 14 mil pessoas vieram para o Brasil junto com o Dom João VI, né? Então, quando o Dom João VI é obrigado a voltar para Portugal, os brasileiros exigem que todas essas mudanças continuem, porque os portugueses querem que isso aqui seja anulado, né? E aí acaba que ocorre a independência do Brasil, como a gente viu na explicação aquele dia, e a gente vai ver na próxima aula, ok? Pessoal, então, era isso, corrija aí, se você não fez, pode copiar a correção, manda para mim, certo? Um forte abraço para vocês e a gente se vê.